Uma voz ecoou no deserto há 2000 anos, uma advertência que poucos compreenderam. E se eu te dissesse que essa mesma voz está gritando hoje mais alto do que nunca? E se o homem que preparou o caminho para a primeira vinda de Cristo fosse, na verdade, o sinalizador da última? João Batista não foi apenas um profeta. Ele foi o alarme final que Deus acionou antes do maior evento da história humana. E esse alarme está tocando novamente. Mas antes de revelar o que as Escrituras escondem sobre seu verdadeiro propósito, me responda nos comentários. Você já sentiu que estamos vivendo tempos de preparação para algo maior? Deixe seu like agora e ative o sino, porque o que você descobrirá nos próximos minutos pode mudar sua perspectiva sobre os tempos finais para sempre. Malaquias profetizou 400 anos antes: enviarei Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Mas quem era realmente esse Elias que haveria de vir? João Batista não era um homem comum escolhido ao acaso. Sua vestimenta de pelos de camelo, sua dieta de gafanhotos e mel silvestre, tudo isso eram símbolos proféticos que poucos decifraram. Por que Deus escolheria alguém tão primitivo, tão fora dos padrões? A resposta vai te arrepiar. Lucas capítulo 1, versículo 17, revela que ele viria no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos. Não era apenas sobre arrependimento, era sobre uma conversão geracional que prepararia o mundo para o fim dos tempos. Sua mensagem não agradava a ninguém, especialmente os poderosos. Raça de víboras, ele gritava para os líderes religiosos. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Imaginem a audácia. Um homem do deserto confrontando a elite espiritual da época. Mas suas palavras sobre o machado posto à raiz das árvores não eram apenas para aquela época. Era uma profecia sobre o que aconteceria nos últimos dias, incluindo agora. E aqui é que a coisa fica perturbadora. Porque se você olhar ao redor hoje, quantas árvores você vê que precisam ser cortadas? Quantas estruturas que pareciam inabaláveis estão começando a tremer? Mas tudo mudou em um único momento. Um momento que rasgou literalmente o véu entre o céu e a terra. O batismo de Jesus. Os céus se abrem, o Espírito desce como pomba, a voz do Pai ecoa. Este é meu Filho amado. Mas você percebeu o que realmente aconteceu ali? Ali não foi apenas uma validação de Jesus, foi a ativação do cronômetro profético para os últimos dias. João havia cumprido sua missão, preparar o caminho para o primeiro advento, que seria o prenúncio do segundo. E se eu te disser que os mesmos sinais que João anunciou estão se manifestando hoje com uma intensidade nunca vista? Vivemos em um deserto espiritual. E no meio desse deserto, uma voz está clamando. Convulsões globais, apostasia crescente, indiferença à palavra. O machado que João mencionou não está apenas posto, ele está cortando. A mesma urgência que João pregava é a urgência de hoje. O arrependimento que ele conclamava não é história antiga, é chamado presente. Mas aqui está o que poucos percebem. Essa urgência não é para nos amedrontar, é para nos preparar para a maior bênção que a humanidade já experimentará. A pergunta que não quer calar: como preparar o caminho em sua própria vida? Que vales em seu coração precisam ser aterrados? Que montes de orgulho precisam ser aplainados? João não preparou apenas o caminho para Jesus, ele nos ensinou a preparar o caminho dentro de nós. Você tem produzido frutos dignos de arrependimento? Ou ainda está tentando fugir da ira vindoura como os fariseus? Agora peço um instante de silêncio para orarmos para o Deus do impossível, aquele que vai fazer milagres em sua vida. Pai Celestial, que a voz de João ecoe em nossos corações hoje,
Que o Teu Espírito prepare nossos caminhos, purifique nossos corações e nos capacite a discernir os sinais dos tempos. Que sejamos parte da geração que ouve Tua voz no deserto e responda com fé. Em nome de Jesus. Amém. João Batista foi mais que um profeta. Ele foi o cronômetro de Deus para os últimos dias. Sua voz ainda ecoa, seu chamado ainda ressoa, sua urgência ainda nos alcança. A questão é: você está ouvindo? Compartilhe nos comentários qual sinal dos tempos mais te impacta hoje. E não perca nosso próximo vídeo sobre as revelações esquecidas do Apocalipse. A voz no deserto nunca se calou. Ela apenas esperou o momento certo para ecoar novamente. E esse momento é agora.